Bom, ok, vamos falar agora de uma coisa chamada transformações de ponto, tá? Que é aplicável a vários casos em que a gente tenta simplificar a lagrangiana antes de achar a equação de Lagrange. Vamos ver exatamente o que isso significa. Então, considere uma lagrangiana de um sistema qualquer que tenha um único grau de liberdade, que eu vou indicar por quê, né? Uma coordenada generalizada Q, e aí a lagrangiana é dada por uma função, né, de Q ponto e tempo, né? E a equação de Lagrange é escrita da maneira usual. d dt de del L del Q ponto menos del L del Q tem que ser zero, tá? Esse é o problema usual da mecânica lagrangiana. Obter a lagrangiana em função de coordenadas generalizadas, nesse caso só tem uma, e aí escrever a equação de Lagrange achando as derivadas parciais, né, e montando a equação. Mas digamos que agora eu queira fazer uma transformação, né, ou seja, uma substituição de variáveis. Nessa forma aqui, por exemplo, né, ó, u, uma nova variável u, é uma função de Q, da variável antiga. Então, a variável nova u é uma função conhecida da variável antiga Q. E eu escolhi essa função f, né, na tentativa de simplificar o problema, de tornar a lagrangiana mais simples, né, e a equação de Lagrange mais fácil de resolver. É isso que se chama transformação de ponto, tá? Essa tentativa de simplificação. Bom, quando eu faço essa substituição, o que eu faço na prática é transformar a lagrangiana, que era a função de Q ponto e tempo, em uma lagrangiana equivalente, que vai ser função de u ponto e tempo, da nova variável, da nova coordenada generalizada u, né? L igual a uma função L de u ponto e tempo. A pergunta então fica essa: será que eu posso escrever a equação de Lagrange da mesma maneira que eu escrevia antes? Ou seja, a mesma cara, né? A mesma cara, a mesma aparência. Antes era del L del Q ponto, del L del Q, que aparecia na equação de Lagrange. Mas será que eu posso simplesmente pegar essa lagrangiana transformada de Q para U e também diretamente transformar a equação de Lagrange para aparecer del L del U ponto, del L del U? Será que isso é possível? Né? A gente vai ver daqui a pouco que a resposta é sim, dá para fazer isso. Mas antes, vamos ver um exemplo de como transformar uma lagrangiana usando uma transformação de ponto. Para isso, eu vou usar o exercício 4 da lista 2. Tá? Eu vou pedir para vocês baixarem novamente a lista 2, porque eu percebi que o exercício 4 estava faltando o item A. Já tinha uma pergunta antes de começar o item A, o que eu chamei de A. Então agora os itens do exercício 4, eles mudaram um pouco. Tá? Então é só isso, não tem nada de diferente na lista, é só o exercício 4 que estava faltando um item. Tá? O que era item A agora virou item B, o que era item B virou item C, e vocês entenderam o que eu estou dizendo. Tá? O que eu vou resolver com vocês aqui é o novo item B da lista 4. Da lista 2, perdão, do exercício 4 da lista 2. É o novo item B, que antes era o item A. Que é o seguinte, né? O item A era para você obter essa lagrangiana. Então eu não vou fazer isso, eu vou pedir para vocês tentarem obter a lagrangiana do exercício 4. Tá? Mas vamos supor que você conseguiu obter e ela está lá no enunciado. É essa daqui. A coordenada generalizada é θ, que vem lá do problema da cicloide. Né? E no item B do exercício, o enunciado sugere uma transformação de ponto nesse formato aqui. Ó, U igual a cosseno de θ sobre 2. Que é nessa forma do que eu tinha falado antes. U é uma função conhecida de Q. Nesse caso, o Q é θ, né? E o U é uma função conhecida de θ. Nesse caso, é cosseno de θ sobre 2. Eu quero, então, aplicar a transformação de ponto nessa lagrangiana para obter uma lagrangiana em função de U. E U ponto e tempo, se aparecer o tempo. Bom, nessa resolução, a gente vai obter a lagrangiana em termos de U e U ponto. E esse U será a nova coordenada generalizada, né? Vamos ver o que acontece, ó. Bom, se a transformação de ponto U é cosseno de θ sobre 2, derivando isso em função do tempo, em relação ao tempo, U, eu quero obter o ponto. Então eu derivo, usando a regra da cadeia, né? Cosseno de θ sobre 2, a derivada é menos seno de θ sobre 2 vezes meio. Então tem menos meio de seno de θ sobre 2. E aí a derivada do que está dentro, né? O θ ponto.
certo? Então, essa aqui é a derivada u ponto. Se u é cosseno de θ sobre 2, o ponto é menos meio de seno de θ sobre 2. Θ ponto, desculpa. Bom, o que eu quero fazer agora é, dessa expressão de u ponto, eliminar o θ. Eu quero que só apareça u ou u ponto. Tá? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Vamos elevar ao quadrado, primeira coisa. Porque na Lagrangiana eu tenho θ ponto ao quadrado, então eu quero que apareça um θ ponto ao quadrado aqui também. Vamos elevar ao quadrado. Ó. O ponto ao quadrado igual a 1/4, esse sinal de menos acaba desaparecendo, seno ao quadrado de θ sobre 2, θ ponto ao quadrado. Então eu tenho aqui um seno ao quadrado de θ sobre 2, que eu gostaria de fazer com que desaparecesse e aparecesse alguma coisa que depende de u, e não de θ. Para isso eu volto para cá, eu volto na definição da transformação de ponto e elevo ao quadrado também. Se u é o cosseno de θ sobre 2, u ao quadrado é o cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Mas cosseno ao quadrado de um ângulo é 1 menos seno ao quadrado desse ângulo. Né? Então, u ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. E, portanto, isolando o seno ao quadrado de θ sobre 2, eu tenho 1 menos u ao quadrado. Tá? Seno ao quadrado de θ sobre 2 é 1 menos u ao quadrado, que daí eu substituo na relação para u ponto ao quadrado aqui. Então, u ponto ao quadrado passa a ser 1/4 de 1 menos u ao quadrado, θ ponto ao quadrado, e daqui eu isolo θ ponto ao quadrado. 4 u ponto ao quadrado sobre 1 menos u ao quadrado. Tá? Então, vamos voltar na Lagrangiana. A Lagrangiana que está lá em cima, eu substituo u ponto ao quadrado por essa nova expressão que eu obtive aqui, e o seno ao quadrado de θ sobre 2 por essa expressão aqui, 1 menos u ao quadrado, que é o que eu fiz aqui. Ó. 2mr, aí tem o r, θ ponto ao quadrado, que é 4 ponto ao quadrado, 1 menos u ao quadrado, mais g. Seno ao quadrado de θ, 1 menos u ao quadrado, e aí daqui para cá é só fazer a distributiva, né? Aqui acaba o denominador acaba sumindo, né? Porque multiplica em cima e embaixo por 1 menos u ao quadrado, e aqui fica o u menos u ao quadrado. Então, essa daqui é a nova Lagrangiana. Na cara, né, na mesma... Bom, na cara não, perdão. Ela está uma Lagrangiana em função de u e o ponto. Né? Não está em função do tempo porque, nesse caso, a Lagrangiana original já não dependia do tempo. Então, acabou não fazendo nenhuma diferença aqui. A Lagrangiana obtida é uma nova Lagrangiana em termos de u aqui e tem o ponto aqui. Mas será que eu posso agora usar a equação de Lagrange nessa forma? Ou seja, simplesmente usar a mesma cara da equação de Lagrange e sair aplicando a equação de Lagrange? Né? A gente vai ver que sim, eu já falei que sim, né? Mas vamos ver a demonstração no caso geral, que dá sim para usar essa equação. Tá? Eu vou fazer uma pausa nesse vídeo, eu vou continuar no vídeo seguinte com a demonstração. E depois eu termino o exercício. Tá? Então vamos lá, daqui a pouco eu volto.